Olá a todos que estão nos acompanhando nesta noite. A gente está muito feliz por estar aqui. E nós temos hoje uma live especial, principalmente por causa do dia. Nós temos algumas convidadas especiais, também o presidente do Conrep, e a gente vai estar apresentando todo mundo. É muito bom a gente estar aqui nesse dia especial, que é o Dia Nacional das Relações Públicas, 2 de dezembro. Uma profissão apaixonante, diferenciada e considerada uma das mais promissoras para o futuro pelas melhores revistas de negócios. Sejam bem-vindos e bem-vindas à série de lives do Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas da 6ª Região, Conrep 6. O objetivo desta live é debater temas relevantes com profissionais de relações públicas que atuam na área de comunicação. O tema de hoje é gestão de crise e tendências da comunicação. Eu sou Mayra Franceschi, sou Relações Públicas há 28 anos e delegada do Conrep 6, em Mato Grosso do Sul. Irei moderar esse encontro. Bom, quem quiser certificado, essa é uma novidade, nós vamos ter certificado dessa live. Basta você clicar no link que o Adriano vai estar colocando para a gente, ali no YouTube, logo, tá bom? Clica no link, preenche lá, coloca o seu nome que você vai receber o certificado dessa live. Hoje é um dia especial, como eu disse, né? E com isso nós temos pessoas especiais também. Nós do Conrep 6ª Região, nós queremos deixar o nosso parabéns aos profissionais que incansavelmente trabalham pela reputação, transparência, informação segura e eficaz das organizações e marcas pessoais. Bom, hoje participam conosco, como eu disse, o presidente do Conrep 6, que é o Antônio Carlos Lago, e 2 convidadas muito especiais. A primeira convidada, eu vou apresentar o currículo agora, Ilana Tronca. Ilana é mestre em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especializada em Direito Legislativo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e graduada em Relações Públicas. Diretora-geral do Senado Federal desde 2015, atuou como diretora da Secretaria de Relações Públicas, assistente da Secretaria de Coordenação Técnica e Relações Institucionais do presidente da Casa e foi chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Integração Nacional. Ilana é cofundadora da Frente Parlamentar do Programa Antártico Brasileiro, que tem entre seus objetivos incentivar a continuidade das pesquisas realizadas por cientistas brasileiros no continente, e do Grupo Mulheres do Brasil, seção Distrito Federal. Também é vice-presidente do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde, membro do Conselho Editorial do Senado Federal, integrante do Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, associada ao Homem Corporate Directors do Brasil. Capítulo Brasil, membro do Conselho de Administração do Caixa Seguridade e Participações S.A., membro do Comitê Coordenador do Núcleo Brasília do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e ex-membro do Conselho de Administração FINAME, do Banco Nacional do Desenvolvimento. Finalista do Prêmio Viva 2018 e vencedora de 2 edições do Prêmio Opinião Pública, Ilana tem seu trabalho marcado por ações efetivas pela equidade de gênero e combate à violência contra a mulher no cenário público federal, como Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica. Ilana, boa noite. Você quer se apresentar ao público, por favor? Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui essa noite, nesse dia que temos todos o direito de brindar pela nossa profissão. Eu costumo dizer, Mayra, muito rapidamente, que eu não atuo como relações públicas. Hoje em dia, eu sou a gestora do Senado Federal, mas tudo que eu aprendi como relações públicas atua na gestão do Senado Federal. Com certeza. Ô, Ilana, a nossa profissão ela é tão ampla, ela é tão ampla que você pode aplicá-la ao empreendedorismo, aplicá-la à gestão de negócios. Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Como você disse, as funções estão lá presentes, né? E a nossa outra convidada, tão importante quanto, né, Simone? Simone Tuso. Simone Antoniassi Tuso
É pós-doutora e doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em comunicação e graduada em relações públicas pela Universidade Metodista de São Paulo. É professora efetiva do programa de pós-graduação, mestrado em comunicação, na linha de mídia e cidadania, e professora associada da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Também foi assessora de marketing de instituições públicas e privadas. Simone tem sólida experiência na área de comunicação em funções acadêmicas e administrativas, com ênfase em assessoria de comunicação para instituições públicas e privadas e atua em atividades de cerimonial e organização de eventos. No âmbito acadêmico, trabalha principalmente com os temas comunicação, relações públicas, organizações públicas e privadas, opinião pública, formação de imagem para profissionais liberais e cidadania. Acesse seu site, saiba mais sobre Simone Tuso, né, o seu perfil e produção ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional. Os endereços das nossas convidadas estarão também no chat do YouTube daqui a pouco. Simone. Um privilégio, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com o CORRERP da 6ª Região, agradecendo a todos vocês, né, na pessoa do Lago, do presidente, e comemorando mesmo esse dia. Para mim é uma grande honra ser relações públicas, ensinar relações públicas, trabalhar na área de RP, e com isso também motivar tantos alunos, tantos jovens que buscam a universidade para também se tornarem relações públicas. Obrigada pelo convite e parabéns para todos nós. Seja bem-vinda também. Simone, eu tive o privilégio de ser professora universitária de graduação e pós-graduação por 14 anos. Então, também atuei na área acadêmica e sei quão é importante. Tenho certeza que tem vários alunos aqui, ex-alunos meus, porque eu divulguei para eles, né, que devem estar aqui nos assistindo. A dinâmica do nosso evento será a seguinte: faremos 2 questões gerais para os convidados e para o presidente. Ao final, teremos uma sessão de perguntas aberta ao público, de cerca de 15 minutos. As perguntas podem ser feitas desde já pelo chat do YouTube. Não esperem para o final. Se vocês forem assistindo as respostas, vocês já podem ir fazendo as suas perguntas, que até facilita para a gente depois passar essas perguntas, tá bom, gente? Para os nossos convidados. Bom, a primeira questão é: como o nosso tema é gestão de crise e tendências em comunicação, vamos começar pelo primeiro tópico, gestão de crises. Nós sabemos que os profissionais de relações públicas são essenciais para este tema, pois sabemos que uma crise não se enfrenta repentinamente, sem planejamento, certo? Nós temos toda uma estratégia e proposta antecipada de enfrentamento de crises que faz toda a diferença na hora que acontece. Eu vou pedir que cada um de vocês nos conte qual crise institucional vocês enfrentaram na vida profissional, deem um exemplo e como foi a gestão de vocês para que ela transcorresse da melhor forma possível. Vocês têm 5 minutos cada um para expor sua experiência e podem complementar se vocês assim o quiserem. Vamos começar por quem? Quem começa a responder é livre. Ilana, Simone, Lago. A Ilana. Bom, eu fiquei pensando, né, qual que eu ia explorar, né? Eu podia falar do impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, que certamente é uma situação que todos acompanharam. E eu podia falar da pandemia, que é outra situação que todos acompanharam. Mas eu resolvi falar de uma terceira situação. E uma terceira situação que não envolveu a questão da gestão, envolveu comunicação e envolveu confiança. E eu falo, em novembro de 2018, uma equipe da TV Senado se deslocava no estado do Rio Grande do Norte para terminar a cobertura de uma audiência pública e aproveitar a viagem para fazer algumas matérias sobre o assunto, quando eles sofreram um acidente gravíssimo de carro. E eu falo gravíssimo porque 3 colegas ficaram feridos, um deles, inclusive, ficou tetraplégico. Esse acidente ocorreu fora de Brasília,
ocorreu num momento em que o hospital mais próximo, que era o hospital da cidade de Mossoró, estava em greve, e ocorreu à noite. E eu me lembro muito bem que, quando eu fui avisada, era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, a gente ainda não tinha conseguido nem remover os feridos para o hospital, né? E ali se seguiu uma madrugada e um dia completo, até que nós conseguíssemos, o dia foi a madrugada de quinta para sexta, o dia de sexta, sábado e domingo, até que nós conseguíssemos ter os 3 colegas, 2 deles removidos de UTI aérea para Brasília, e o terceiro deles removido de UTI aérea para Fortaleza. O desfecho desse caso são 2 colegas que se recuperaram e voltaram a trabalhar em maio, ou seja, 6 meses depois do acidente, e um colega que foi aposentado por invalidez porque ficou tetraplégico. Esse terceiro colega levou 9 meses para conseguir ser removido de volta para Brasília, porque ele teve uma série de consequências pelo lugar onde foi a lesão, afetou o pulmão, então ele passou muito tempo entubado. E naquele momento eu me lembrei, e hoje revivendo o episódio, eu entendo muito bem aonde estava a marca do profissional de relações públicas naquele dia. E estava na eficiência e na eficácia de tratar uma situação grave, e segundo, na humanização. Quando eu cheguei no Senado, eu não fui para a minha sala, eu fui direto para a sala do serviço médico, disse para a diretora do serviço médico que eu assumiria, eu ia trabalhar naquela sala naquele dia, e que eu precisava de um médico para me assessorar. Imediatamente eu mandei chamar as famílias, que já sabiam do acidente, e um médico e um dentista, porque um deles tinha sofrido uma lesão muito grave bucomaxilofacial. Mandei todos para Mossoró, as famílias, um médico nosso, um dentista, e com aquele médico tratei de tomar todas as decisões pertinentes. Eu me lembro que uma delas, e a última do dia, era que esse colega que estava muito grave, que ficou tetraplégico, tinha que ser removido imediatamente. E o aeroporto de Mossoró fechava às 6 da tarde, e a UTI aérea só conseguia posar para buscá-lo às 11. E eu disse para o administrador do aeroporto: eu pago a conta de luz. Eu preciso tirar o colega daí. Ele vai morrer se ele ficar aí. E ele realmente ia. E eu falo porque o dia transcorreu, e eu me lembro que muita gente entrava chorando na sala, colegas muito apavorados, eu dizia: quem chorar atrapalha, que a gente precisa racionalizar decisões e ser objetivos. Eu tenho a vida de 3 pessoas na minha mão, e eu preciso tomar as melhores decisões que eu puder. E nós fizemos isso. Às 11 da noite, um colega foi removido, o que tinha estado mais grave, e eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu imediatamente comecei a sentir muitas dores e comecei a chorar. Tudo que eu tinha naquele momento focado passou. Porque o que eu me lembrei era: eu tenho 3 vidas iguais às minhas, e a diferença no Senado Federal são as pessoas. Se eu não puder salvar as pessoas, se eu não puder dar às pessoas o tratamento que elas merecem, esta não é uma organização que mereça a dedicação delas. Por elas, pela vida delas, pela minha e por todos os colegas, nós vamos fazer absolutamente tudo o que for necessário para essas pessoas serem salvas, mesmo que seja apagar a luz de um aeroporto no interior do Rio Grande do Norte. E aí eu falo que a gente tem que ter foco, a gente tem que ter uma racionalização no momento da crise. Não adiantava que eu me desesperasse como todos os demais, mas, acima de tudo, a gente tem que ter o valor da humanização conosco. Eram 3 vidas, e era nossa responsabilidade salvar a vida delas, dar tranquilidade para as famílias e dar as melhores condições de tratamento. E assim foi feito. E, de alguma forma, a gestão dessa crise trouxe uma grande legitimidade para a Direção-Geral do Senado, porque ali foi o melhor exemplo que, independente do local, independente das condições, a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, a gestão do Senado Federal está voltada para as pessoas. Então, muito rapidamente,
em 5 minutinhos aqui, espero não ter passado o meu tempo. Está fechado seu microfone, Mayra. Seu microfone está fechado, Mayra, mas eu acho que você me anunciou. Então, eu vou seguir aqui. Era uma falha aqui no computador. Já arrumei. Eu, da mesma forma, né, também fiquei aqui pensando em qual gerenciamento de crise explanar nesta noite, né? São vários momentos na profissão de relações públicas que a gente, de fato, se depara com problemas. E eu preferi escolher e sobretudo pelo seguinte, eu penso, né, e aqui já entra um eixo sobre gestão de crise, as crises, em geral, elas têm início a partir de um processo de interesses não atendidos, né, que a gente gera alguns conflitos. Antes de ser deflagrada como crise, né, é comum que ela se configure como conflito ou como problema. Este processo, quando a organização realmente administra os conflitos, pode ser, inclusive, interrompido antes de causar todos os danos, né, que uma crise pode, de fato, causar para uma organização. E eu me lembrei de um caso, eu era recém-formada, e eu trabalhava em uma escola de artes no ABC Paulista, em São Paulo. E seria o aniversário da instituição, a comemoração de aniversário da instituição. Durante meses eu vim trabalhando nessa data, e em uma noite específica, onde seria comemorada o aniversário da instituição, que na verdade seria a abertura de uma sequência depois de exposições, enfim. Por ser uma escola de artes, ela abrigava 4 escolas, de música, artes, plásticas, teatro e dança. E convidados de toda a ordem, políticos, né, prefeitos, presidente de Câmara, vereadores, empresas públicas, empresas privadas, outras escolas de artes de várias cidades em volta de todo o ABC Paulista. E na manhã do aniversário da cidade, o evento começaria por volta de 18 horas, na manhã do aniversário foi deflagrada uma greve dos funcionários públicos municipais. Eu cheguei na instituição 7 horas da manhã para trabalhar durante aquele dia e chegar até o evento, e tinha um comando de greve na frente da escola. Lá dentro seria tudo, no auditório, eu precisava de auditório, eu precisava da instituição, eu precisava de tudo. E o comando de greve estava na porta, interrompendo, inclusive impedindo que os funcionários entrassem. E era uma greve legítima, ele não se questionava sobre isso, era uma greve legítima, todos os funcionários municipais haviam aderido à greve, e os prédios ligados à prefeitura municipal estavam fechados pelo comando de greve. E ali eu tinha uma diretora de instituição em pânico, né? O que fazer? Eu tinha um comando de greve anunciando que ninguém poderia entrar naquela instituição, eu tinha os funcionários, e eu tinha uma série de ações a serem resolvidas, inclusive com vários funcionários municipais de outros prédios, por exemplo, transporte. Eu tinha que transportar instrumentos musicais, eu tinha que transportar obra de arte, enfim, corpo de baile, tudo. E aí, qual foi, de fato, e já caminhando aqui para um final feliz do que aconteceu, foi uma negociação. Então, eu acho que a palavra de ordem ali foi conversar, negociar, explicar os interesses distintos de cada um dos públicos que estavam envolvidos com aquela greve e com aquele evento, que era muito importante e precioso para a instituição. Então, o conflito estava armado e eu tive que conversar com cada público para
entender os interesses diversos, mas fazer com que todos eles também entendessem o interesse da instituição. Deu tudo certo, tá? Nós fizemos o evento, a escola foi aberta, o comando de greve entendeu que aquilo era um momento atípico e que no dia seguinte a escola seria fechada pelo comando de greve e os funcionários todos da instituição não exerceriam suas atividades, mas que naquela noite aquilo de fato era algo importante para a imagem, para a estrutura da escola, e entenderam, sobretudo, eu acho que o maior desafio foi explicar que aquela greve ou aquela escola fechada à noite, exatamente no momento do evento, não iria surtir um efeito positivo para a própria greve. Então, foi negociar tudo isso, negociar com cada um dos públicos para fazê-los entender que, de fato, nós precisávamos ali de uma negociação diante do problema para não gerar uma crise maior em torno daquilo tudo. Essa capacidade que relações públicas têm de articular, ela é fundamental, né? Porque algumas pessoas que não conhecem a área acham que relações públicas, de repente, aquela velha imagem, né, de alguém que recepciona, que dá as boas-vindas, mas a gente tem muito mais do que isso, a gente articula, a gente negocia, e dentro de princípios éticos, né? Isso que é mais importante. O Lago está presente? Nosso presidente Lago já está presente? Olá, tudo bem? Oi, como você aqui. Está? Tudo bem. O que você tem para contar sobre gestão de crises, Lago? Eu acho que a Ilana relatou um fato fundamental, e por minha vida também ser toda em governo, é muito parecido com o que ela contou aí, mas tem uma grande diferença quando você está no governo, que se você não tiver esse lado humano que ela colocou aí, se você não tiver essa eficiência para você trabalhar numa crise, e se você não tiver eficácia, você não chega a lugar nenhum. Mas, acima de tudo, se você não tiver agilidade na decisão que você tem que tomar, você não consegue fazer a gestão desse conflito. Então, ela colocou um exemplo muito importante aí, que eu acho que isso contrapõe, são dois exemplos que foi colocado aí pelas colegas, que realmente são duas coisas distintas, mas em todos eles tem uma coisa que foi a tomada de decisão na hora certa e com agilidade. E isso a Ilana soube fazer, e isso a Simone também soube fazer na gestão de crise dela com relação à escola dela. Então, esses são dois exemplos muito, muito práticos. Se eu tivesse na ativa, eu gostaria muito de falar sobre a gestão de que nós estamos passando hoje com relação ao desmatamento e queimada na Amazônia, mas não é o caso aqui. Eu acho que são exemplos que foram colocados aí, que a gente sabe que, se hoje nós tivéssemos uma equipe forte dentro do governo, tanto na SECOM como na vice-presidência, e principalmente se tivéssemos profissionais de relação atuando e assessorando o vice-presidente ou o próprio presidente, eu tenho certeza que essa questão de crise que nós estamos passando hoje na gestão do desmatamento, da queimada na Amazônia, a nossa imagem do país seria completamente diferente. A gente fala isso porque nós conhecemos a estrutura que você tem dentro do governo, e nós sabemos que nós temos grandes profissionais que poderiam estar colaborando com o governo nessa área, e isso a gente está vendo que eles estão apanhando muito. Isso é falta de um trabalho, de fato, de relações públicas, é falta de ter profissionais assessorando o vice-presidente nessa questão. Se eu tivesse na ativa, eu tenho certeza que eu estaria provocando alguma coisa lá. Não é o caso. Então, eu prefiro acompanhar a discussão aí que a Ilana colocou, que eu acho que ela colocou muito bem, e eu acho que se ela não tivesse tomado essa decisão, não tivesse assumido o compromisso
de bancar os custos pensando no resultado lá na frente, eu tenho certeza, como ela falou, que ela não teria salvado vidas como ela salvou. Acho que isso é uma prova que nós, profissionais de relações públicas, temos essa visão estratégica, temos essa visão de gestores, e a gente tem que estar preparado para tomar essas decisões, doa quem doer, mas a gente tem que saber tomar essas decisões. Mesmo que você não tenha esse poder, a Ilana teve esse poder pela posição que ela tinha na empresa, na instituição dela, mas eu tenho certeza que se ela não pudesse, eu tenho certeza que ela, como relações públicas, iria chegar no presidente do Senado e dizer, olha, nós temos que fazer isso por essa razão e o resultado vai ser esse. Quer dizer, quando você não tem o poder de decisão, você tem que, no mínimo, é tua obrigação mostrar para o teu dirigente que você tem que tomar aquelas decisões em razão da gestão de conflito daquele fato. Então, acho que isso é uma coisa importante que o Relações Públicas tem que estar atento. Mesmo que você não tenha o poder de tomar decisão, mas você tem o poder de fazer com que o teu gestor, com o teu dirigente enxergue esse problema e resolva o problema como você resolveu. Da mesma forma, a Simone, na escola dela, tenho certeza que se ela não tivesse acesso à direção da escola, não tivesse esse poder de negociação, essa questão que ela, para fazer essa articulação e ouvir os públicos, ela não teria resolvido. Então, prova que a nossa atividade, a nossa área é estratégica em qualquer situação, seja pública ou privada. Então, acho que o debate está muito legal. Vamos abrir para nossas convidadas falar um pouco mais. Então, Lago, e para as outras convidadas também, a capacidade das relações públicas de, às vezes, se deixar de lado e colocar a racionalidade, como a Ilana comentou, e como todos os exemplos citaram, a racionalidade em primeiro lugar naquele momento, pelo menos no momento que você precisa tomar as decisões, e chamar a responsabilidade para você, né? Mesmo que ela não seja sua unicamente, alguém precisa tomar uma decisão, principalmente quando se trata de vidas, né? Exatamente. Que é o caso do exemplo dela. E nos outros casos também, porque no evento da Simone, se ela não tem essa capacidade de articulação, né, Simone, o que acontece? Você simplesmente perde o trabalho de meses e toda uma proposta de visibilidade com ética, com tudo, vai por água abaixo por causa de algo que às vezes não tem nenhuma relação. E ouvindo a Simone, eu lembrei que quando nós fomos reinaugurar o Hemosul coordenador aqui, que eu sou gerente de comunicação da Rede Hemosul em Mato Grosso do Sul, apareceu na frente do Hemosul uma greve com megafones, e a greve não tinha nenhuma relação com a gente, mas o governador estava presente, então eles aproveitaram o governador presente para conversar com o governador pelo megafone. Então a gente teve que negociar com eles e explicar que a reinauguração de um hemocentro coordenador, um banco de sangue, essencial, de nós sermos a única rede pública e a única, porque não tem privada de Mato Grosso do Sul, e que vidas dependiam dessa coleta, de tudo isso, fez com que eles também pudessem entender que não era o momento, né, daquela manifestação naquele local, não ia fazer nenhuma diferença. Mas são coisas que acontecem assim, que você fala, não acredito, né? Depois de tantos meses de preparo, você não imaginava que algo tão, assim, inusitado fosse acontecer. Bom, logo no final a gente vai ter todo o espaço para a gente retomar essas questões. A gente vai para uma segunda pergunta agora, que é sobre a questão da crise das tendências de comunicação. Gente, o momento da pandemia e a introspecção que isso causou para dentro das redes sociais, da internet em si, vocês acham que aumentou significativamente o número e a proporção das crises nestes meios eletrônicos? Talvez porque as pessoas não tenham os espaços, né, de convivência ali para descarregar essa energia de uma outra maneira. Como vocês veem o que está acontecendo hoje nas redes sociais, que às vezes algo que seria insignificante e passaria desapercebido numa outra situação, se torna uma crise gigantesca? O que vocês têm a comentar sobre isso? Posso começar? Ilana, começa? Por favor. Não, a Simone começa. Não, tanto faz, Ilana. Por favor. Ok, então vou começar. Obrigada, Ilana. Pensar nessa questão da tendência, né? Tendência dessa comunicação, eu acho que a gente tem alguns eixos para pensar quando a gente pensa nessa tendência. E a primeira coisa que eu pensei foi exatamente na palavra. Eu tenho muito cuidado, né, quando a gente pensa em comunicação, cada palavra
ela tem uma força no próprio processo. E eu comecei pensando na própria tendência, quando você diz isso, né? Que é um fenômeno, né? Tendência é um fenômeno que leva algo ou alguém a se mover. Desenvolvimento de alguma coisa num sentido determinado que orienta alguém a fazer ou realizar alguma coisa. E a comunicação, obviamente, é invariavelmente impactada por essas mudanças sociais, econômicas, culturais, tecnológicas, e que diversos temas, né, e áreas perpassam por esse estudo da comunicação organizacional e das relações públicas no mundo atual. E, assim, de alguma forma, falar em tendência envolve pensar em formadores de opinião, que em tempos de internet e redes sociais passou a ser reconhecido como influenciadores, né? É muito interessante porque hoje a gente fala muito de influenciadores, a gente sempre teve influenciadores, né? Falar também sobre diversidade, falar sobre acessibilidade, fake news, responsabilidade social. Ao pensarmos nessas tendências, então, observamos que uma das maiores transformações, penso eu, é, sobretudo, mudar o foco dos emissores de informação. Isso eu acho que é o que mais me impacta e mais me preocupa, que é repensar o fluxo comunicacional e reconhecer que a comunicação organizacional se insere em uma nova relação de emissores e receptores na sociedade moderna, com uma sociedade também receptora e emissora de informação. Desta forma, há uma ampliação dos sujeitos no processo comunicativo, onde o controle desse processo já não está mais somente nas mãos da organização com os assuntos referentes a ela mesma. Vivemos a era da fake news, do pós-verdade, mas, sobretudo, da intolerância. Por isso, o risco das organizações e dessas ações deve ser pensado para não gerar crises de comunicação e de imagem, fazendo o constante monitoramento da marca, do produto, do serviço no ambiente real, mas, sobretudo, também no ambiente virtual ou digital. É fundamental compreendermos o ecossistema midiático que se apresenta na atualidade. A gente precisa entender esse ecossistema e estudá-lo. Foi-se o tempo que as relações públicas se concentravam na produção de campanhas mais do que valorizavam os seus públicos e o interesse dos seus públicos. É fato que o mau gerenciamento de uma crise pode causar mais danos à organização do que a própria crise em si, com a proporção que ela pode tomar dentro das novas mídias. As crises, portanto, têm um custo tangível e um custo intangível, que envolve relacionamento com reputação, imagem, marca. Em uma situação de crise, a verdade, obviamente, é sempre a melhor escolha. Até porque eu penso que não é uma escolha, é uma decisão. Enquanto não se conhece a realidade, a especulação é inevitável. Grupos da sociedade começam a formular suas versões para o fato. E aqui vem o ingrediente. A mídia se alimenta de crises. Acidentes, escândalos, fofocas deixam de ser informação e se transformam em espetáculos midiáticos. É preciso ser o primeiro, é preciso ser ágil, mas primeiro é preciso ser verdadeiro e ser claro. Gerenciar uma crise causada ao se tentar minimizar uma crise é um grave erro também. E, por fim, eu penso na compreensão do ecossistema midiático com foco, agilidade, transparência e respeito aos públicos. Isso eu acho que é a tendência. Bom, a professora Simone deu uma aula em 5 minutos, me deixou aqui numa situação complicada, viu, Lago? Fiquei agora... Mas eu queria fazer algumas reflexões sobre o que ela falou. A primeira questão, eu acho que quando a gente trata de reputação e imagem,
e essa reputação e essa imagem são postos à prova numa crise, aquilo que a gente colheu acaba nos dando uma possibilidade de passar melhor ou pior por ela. E vou tratar, talvez, da nossa última grande crise envolvendo uma organização, que é o assassinato do João Alberto no estacionamento do Carrefour do Paço de Areia, em Porto Alegre. O Carrefour já era uma organização que vinha de escândalos e escândalos vinculados à falta de direitos em relação a pessoas e inclusive a animais. Ou seja, aquela instituição já não tinha um feedback positivo. E quando ela não tem um feedback positivo, se torna muito mais difícil você trabalhar a crise. E aí não havia naquele dia o que o presidente internacional ou o presidente do Carrefour dissessem que saciassem a fúria da opinião pública, né? Então não adiantava ele dizer que aquele dia ele ia destinar o dinheiro, que ele não ia abrir, que no dia seguinte ele também... Porque, na verdade, aquela organização já não tinha credibilidade. E não tinha credibilidade por uma série de fatores que vinham ocorrendo anteriormente, não tão graves quanto o assassinato de uma pessoa, mas que já descredibilizavam. E eu, por exemplo, imediatamente de manhã, quando fiquei sabendo, conversei com o senador Paim e de imediato me lembrei que eles tinham matado um cachorro à paulada, que tinha morrido uma pessoa dentro de um Carrefour e que eles tinham tapado com guarda-sóis e não interrompido a venda. Né? Então, é muito importante que a gente trabalhe a imagem, a credibilidade das instituições e na hora da crise isso vai fazer diferença. Segunda questão é que, diferente um pouco do que a professora Simone disse, não existe uma verdade absoluta. A verdade é a verdade a partir do ponto de quem olha. Né? Como já dizia Getúlio Vargas, não me importam os fatos, vamos direto às versões. E isso, nessa época de mídias sociais, é impossível se conseguir uma única verdade. Até porque as mídias sociais são formadas por bolhas. E aí eu não estou falando de fake news, eu não estou falando de mentiras, eu estou falando das várias facetas de uma verdade, né? Dos vários posicionamentos em relação a diversas verdades sobre um fato. E eu não estou falando de mentira, então eu não estou falando de fake news, eu estou falando de várias formas de olhar a mesma verdade. E aí me parecem duas coisas importantes, que a organização tenha clareza interna, né, do seu discurso, do ocorrido, e que ela comunique internamente, com muita transparência, até para que todos os seus agentes possam ter o mesmo discurso e fiquem suficientemente informados do que aconteceu. E a segunda questão é saber a partir de que ponto, com quem dialogar, ou seja, quais são aqueles públicos que não vão dialogar com a sua organização e quais são aqueles públicos capazes de dialogar. Né? E nas mídias sociais, esse monitoramento de mídias sociais nos leva claramente, né, a esse conhecimento. Quer dizer, quais são os grupos que são factíveis de ter diálogo, que são factíveis de ter boa vontade para entender o discurso, e quais aqueles que são, obviamente, oposição, independente dos argumentos que se apresentem. E, por último, a questão da perenidade das questões das mídias sociais no tempo. As mídias sociais são uma fábrica de notícias. Uma fábrica de notícias que exigem notícias a todos os segundos. A gente lembra, bom, espero que todos nós, não sei a idade de quem está nos assistindo, do caso da Escola Base, em São Paulo, né, que foi um caso extremamente documentado e que, por fim, se verificou que não era verdadeiro. Só que ficou um longo tempo na mídia. Né? Hoje em dia, as informações passam muito rapidamente. Né? Então, também há que se verificar qual o impacto em todo o grupo de públicos de uma notícia de mídia social. Né? Porque me parece que, em alguns momentos, nós ainda amplificamos muito, né? Porque as informações são muitas, mas que o impacto pode não ser da mesma magnitude que as informações. Né? E aí eu faço essa demonstração com o caso da Escola Base, que era uma época que não tinha mídias sociais.
mas aquele foi o caso que ficou sendo discutido por meses a fio e repercutido por meses a fio. Hoje em dia, as coisas nas mídias sociais começam e terminam com uma rapidez enorme, né? De tal maneira que não há um foco único em absolutamente nenhuma informação. E, sobre o pouco que eu pude observar até hoje, porque eu acho que são fenômenos que a gente vai aproveitando, que a gente vai entendendo com o tempo, e isso impacta quando a gente faz a mensuração das questões de imagem e de legitimidade de uma organização. E antes de terminar, eu preciso cumprimentar o Lago, que eu, muito sem educação, não o fiz no início da nossa live, logo eu, né, Lago, que te conheço desde que cheguei em Brasília, né, e que, vamos combinar, já faz um tempinho, então, quase imperdoável. Nada, tudo bem. Você quer comentar, Lago, a questão? Seu áudio está fechado, Lago. O Lago está com o microfone. Lago, seu microfone está fechado, não está funcionando. Eu prefiro que as nossas convidadas continuem falando, porque tanto a Ilana colocou pontos fundamentais aí para a gente ampliar esse debate com os convidados nossos e com quem estiver nos assistindo, como a Simone também. O que eu fico mais preocupado hoje, aí eu queria fazer uma pergunta para a professora Simone, já que ela atua nos dois campos hoje, não como eu e a Ilana aqui fomos professores, fomos do governo, não estão no mercado, diretamente no mercado, como a Simone está lá na academia. Mas o que eu observo hoje é que a questão da tendência da comunicação, ela se mistura muito quando a gente fala da gestão de crise, porque hoje a gente vê que muitos profissionais, e até o próprio colega jornalista, já está enxergando isso que o RP sabe fazer. Isso é uma preocupação para o RP, ou isso pode ser um grande desafio para a nossa atividade, enxergar que como foi colocado aí, que a imprensa, acho que foi a Simone colocou, que a imprensa vive realmente, de fato, de estar falando essas crises, gerando crises completamente. Ela vive da especulação. Como é que nós, profissionais de relações públicas, podemos trabalhar para diminuir essa distância e estar mais próximo dessa gestão de comunicação junto com a imprensa? Eu costumo pensar, Lago, e aí vou aproveitar também um gancho de fala da professora Ilana, que diz o seguinte: primeiro a gente tem que identificar os públicos. A mídia é só um dos nossos públicos, importantíssimo, porque ela tem alcance de voz, ela tem propagação, enfim, importantíssimo, mas é um público. Então, a primeira coisa é pensar sempre, né? Quem está falando o quê? E nesse quem está falando o quê, a gente precisa entender que voz é essa, qual é esse alcance, o que ela tem de impacto na nossa organização, para que a gente possa dar uma resposta para públicos específicos. O que eu costumo dizer muito em sala de aula não existe todo mundo e a gente não trabalha com massa. Então, vamos fatiar. Fatiando, eu consigo identificar, e identificando, eu consigo, inclusive, atingir um tripé que eu classifico como público, veículo e linguagem. Quem é o meu público, qual o veículo que eu uso para atingi-lo e qual linguagem que eu uso para poder impactá-lo. E para poder ter uma resposta, porque, obviamente, eu só tenho um eixo comunicacional completo se eu tiver também uma resposta daquela ação. Então, dentro dessa relação, pensar que a gente está, sim, sempre sujeito às fake news, a gente está sujeito aos julgamentos, sujeito aos diversos julgamentos pelos vários prismas, que eu também concordo com o que a professora Ilana colocou, né, com os prismas. Então, nós temos a verdade em tempos de mídia, de fato, Ilana, a verdade é só uma versão, né, que a gente, como RP, busca propagar, mas que a gente sabe que cria também um conflito, muitas vezes, com outros eixos comunicacionais, com outras
formas de comunicação de outros grupos que têm interpretações. Então, é fato, né? O fato e a verdade é uma só, mas nós vamos sempre ter versões diante daqueles que se sentem incomodados e que querem se sentir privilegiados ou atendidos diante de uma determinada informação. Então, eu penso que é trabalhar, sabe, Lago? Eu acho que dentro desse seu recorte, dessa sua visão, trabalharmos como profissional de RP, mas, sobretudo, trabalharmos o seguinte: ninguém constrói elos aproximativos durante uma crise. A gente constrói elos durante a calmaria. Então, como RPs, dentro de uma assessoria de comunicação, por exemplo, é construir os elos que vão sustentar uma organização no momento da crise. E esses elos são construídos com as mais variadas esferas organizacionais, dentre as quais a mídia é uma delas. E nós temos todas as outras, e cada organismo social, obviamente, tem as suas relações. Mas no momento da calmaria, consolidar essas parcerias para que a gente tenha também uma instituição sólida e com parceiros na hora que uma crise acontecer. Isso aí, valeu. Se eu pudesse complementar... Pode, com certeza. Eu acho que o que aconteceu comigo mesmo é meio que um exemplo. Há quase 2 anos atrás, houve a modificação da mesa diretora e houve um movimento de alguns meios de comunicação, especialmente de Brasília, que indicavam ou que gostariam de desestabilizar a minha posição como diretora-geral. E isso não teve um impacto interno, os senadores não achavam aquilo relevante ou importante, ou seja, internamente não tinha um impacto. Mas tinha um impacto de imagem, ninguém gosta de ver a sua foto, e a minha sai de vez em quando, né? Num veículo com ilações impróprias. E aí um senador me chamou e disse: Lana, deixa eu te contar uma coisa, todo mundo sabe que você existe e ninguém sabe quem você é. Como é que você quer contar com algum tipo de boa vontade se você é um nome que as pessoas nem sequer reconhecem o rosto? E realmente, por exemplo, eu sempre achei que era bom eu passar do lado do comitê de comunicação do Senado e as pessoas não me reconhecerem. Eu me sentia livre sendo um fantasma, quer dizer, o nome Lana Trombica todo mundo sabia que era diretora-geral, mas ninguém sabia que rosto essa pessoa tinha. E, portanto, como disse a professora Simone, eu não tinha vínculo com as pessoas, então podiam bater em mim, sem nem sequer me ouvir, porque ninguém sabia quem eu era só um nome que aparecia nas publicações, que aparecia assinando coisas, mas que as pessoas não tinham empatia porque não me conheciam. E a partir daquele momento eu estabeleci uma relação com os jornalistas do comitê e do Correio, e até do Metrópolis, por exemplo, né? E do Poder 360, e do Globo, etc. E de lá para cá há uma relação de parceria. Muitas vezes um jornalista quer fazer uma matéria sobre o Senado, que é uma matéria muito técnica, e que ele precisa entender o que é aquilo, o que é a cota de exercício da atividade parlamentar, como é que é o portal da transparência, e ele tendo o meu telefone, tendo proximidade comigo, a gente conversa de tal maneira, e a mesma coisa acontece quando chegam algumas notícias, que na maioria das vezes são infundadas, eles me procuram, eu explico e acabo derrubando as matérias também, né? Então é bem o que a professora Simone falou. Eu aprendi isso na crise, né? Foi até um senador que me chamou e disse: Lana, você sabe que todo mundo sabe quem você é, mas ninguém sabe o teu rosto? E como é que as pessoas vão ter empatia com um fantasma, né? Com alguém que não existe? Então é exatamente isso, a gente cria e a gente fomenta essas relações com o passar do tempo, e no momento da crise, sim, a gente colhe, né, o resultado disso. Nós temos algumas perguntas, né, do pessoal que está nos assistindo, e tem 2 perguntas que vocês já responderam parcialmente, mas que eu gostaria de fazer para que vocês pudessem complementar alguma coisa caso achem necessário. Então, uma delas é a questão de crises offline, quando elas vão eclodir
fortemente nas redes sociais. O quanto que essas redes sociais interferem, né, e contribuem para que essa crise se avolume. E a outra pergunta, que é a da Janaína, que está parabenizando pelo webinar, ela pergunta o seguinte: quais são as tendências de comunicação em relação a esse tema, em relação à gestão de crise que vocês estão falando? Bom, quem começa? Bom, em relação às questões das mídias sociais, eu acho que primeiro a organização tem que ter um posicionamento, né? E hoje em dia a verdade é que a opinião ela é muito fácil, porque as mídias sociais possibilitam opinião a todos, né? Todos têm uma opinião sobre tudo. E a organização tem que saber exatamente a que opinião ela quer se alinhar. É impossível fazer uma comunicação sem impacto. Toda comunicação tem impacto, porque ela é uma informação que ela atua no sistema. Então, ela tem um impacto. Quer dizer, quando a Natura faz uma propaganda de Dia dos Pais com o Tami, obviamente que ela queria ter um impacto. E ela entendeu o impacto que ela queria ter. Então, não existe uma comunicação neutra. Toda comunicação objetiva um impacto. Agora, nós precisamos saber qual o impacto, sobre quem e com que resultados. É claro que a Natura tinha ideia que ia ter oposição àquela publicidade, assim como o Boticário teve em outros momentos, a Benetton, se a gente olhar bastante para trás, né? Teve em outros momentos, mas isso foi proposital, ou seja, isso faz parte de uma estratégia de comunicação. E a estratégia de comunicação só existe dentro da estratégia da organização. A estratégia de comunicação, ela se filia à estratégia da organização. Então, qual a estratégia dessa organização? Como isso reflete na estratégia de comunicação? E isso vai ser feito também nas mídias sociais e nos outros veículos, né? Então, não existe comunicação neutra e esse não é o objetivo de absolutamente nenhum gestor de comunicação, né? A organização tem, sim, um objetivo e ela se alinha. E, hoje em dia, as mais alinhadas, até pela questão do ESG, são aquelas que têm conseguido, sim, até uma maior valorização da Bolsa de Valores. E se eu não precisasse falar da Natura, eu posso falar do Magazine Luiza, que quando apresentou o programa de trainee para negros, também teve um impacto na venda das suas ações. E aí eu acho que o nosso maior erro é querer ficar neutro, porque não existe neutralidade no mundo, a verdade é essa. Tem que haver uma comunicação. No mundo e nem na mídia. Sim. Tem que haver uma comunicação integrada com a cultura, com a identidade dessa organização. E com a estratégia da organização. E com a estratégia, porque quando a empresa, inclusive, tenta implementar uma comunicação que é incoerente com o seu posicionamento, ela não se sustenta, né? Quer dizer, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, e aí sim as mídias sociais fazem um grande serviço, isso está óbvio, né? Não dá para uma organização ter um discurso e ter uma outra prática, porque não existe mais segredos no mundo. Só a fórmula da Coca-Cola, eu acho. Simone, quer fazer algum comentário em relação a essas duas questões? Eu vou pela mesma linha da Ilana, eu pactuo com as ideias dela, não existe, de fato, comunicação neutra, e nenhuma comunicação deve ser, muito pelo contrário, porque quando a gente se comunica, obviamente, a gente quer um retorno, tá? Então, toda a comunicação deve se impactar e deve ter um retorno. Outra questão, não devemos, de fato, ter medo desse posicionamento. A gente precisa se posicionar, tá? E tanto as marcas pessoais quanto as marcas institucionais, elas muito dificilmente, hoje em dia, vão agradar todo mundo. De novo, porque todo mundo não existe.
O que existe é público. A ideia retrógrada que tínhamos de massa, né, aquilo já ficou para trás há muito tempo. E o Relações Públicas não consegue trabalhar se efetivamente não pensar nesses públicos. Então, quem eu quero impactar, de qual forma? Porque impactar, eu vou impactar todo mundo. Sim. Todos os públicos, né, fatiados. Então, que tipo de público eu quero impactar, de qual forma? Que, na verdade, os comentários que surgirão na mídia, surgirão, sim, sempre, né, os lovers ou os haters, que vão fazer com que essa minha comunicação tenha, sim, um fator favorável, né, à minha organização. Mas é posicionamento. Eu acho que é posicionamento, sustentação, firmeza no que está fazendo, sim, clareza no que está fazendo. Né? Todo planejamento estratégico nos dá clareza para que exatamente no momento onde surge alguma reação na própria mídia, a gente saiba exatamente como responder, porque pelo planejamento estratégico a gente tem muita consciência do que está fazendo. E é por essa clareza e por essa transparência que nós, Relações Públicas, trabalhamos, né? Tem uma pergunta aqui do Henrique Linhares, eu vou ler para vocês, é um pouquinho grande. Há alguns dias, os veículos jornalísticos em São Paulo têm noticiado que grande parte dos paulistas, 72%, não querem tomar vacina, chegando ao ponto de atacarem a credibilidade das vacinas apoiadas e estimuladas, né? Tais fatos ocasionaram o enfraquecimento da imagem do Instituto Butantan, responsável pela vacina que está mais próxima de ser aprovada pela aplicação. Ontem eu estava vendo a mídia, são 4 as vacinas, né? Também próximas de serem aprovadas, mas essa daí foi bastante atacada. Quais os caminhos que vocês imaginam que seriam melhores para que a imagem do Instituto não sofresse tanto, e como vocês pensam que seria a melhor forma para gerir uma crise como essa? Eu gostaria de, quando vocês fossem responder, que vocês também... essa pesquisa tem... Se você souber, Henrique, de qual é a fonte dessa pesquisa, porque a gente tem lidado, não sei se vocês concordam, eu incluo, né, nessa pergunta, com uma série de fake news em relação também ao percentual de pessoas que não querem, né? E também uma política antivacina muito grande que está circulando por aí. O que vocês pensam a respeito? Eu acho que você começou bem, sabe, Mayra? Porque não sei se é porque eu trabalho com política, então tudo para mim acaba entrando nisso. A gente está saindo de uma eleição municipal que as pesquisas erraram um montão, né? E sobre isso já há reações, inclusive no Congresso Nacional, onde as pesquisas erraram pra caramba, não foi pouco, né? E a gente sabe que é preciso ver qual a pesquisa, qual o método, a quem foi aplicada, qual era o questionário, uma série de coisas. Agora, vamos dizer que sim, que essa seja o fato. Né? Eu acho que a gente tem que ver o impacto sobre a imagem a curto, médio e longo prazo, porque eu tenho certeza que se uma vacina para tratar a Covid se estabelece se relacionando com o nome do Instituto Butantan, neste momento específico, pode até ter um recall negativo, que eu particularmente não acredito. Mas, no tempo, haverá um recall positivo. Né? A segunda coisa é a forma com que a marca Butantan está sendo exposta. Eu acho que aqui há de se entender que a marca Butantan está sendo exposta a uma guerra, dentro de uma guerra política, né, em que ela está associada a uma vacina, associada a um líder político, existem outras vacinas associadas a outra liderança política. Sim. E a terceira questão é o nível de conhecimento da marca Butantan, quer dizer, quem conhecia e sabia o que era o Butantan antes do coronavírus, e olha que o Butantan é um instituto que produz praticamente todas as vacinas da gripe do Brasil, né? E quem conhece agora. Né? Então, eu acho que não há uma resposta de sim ou não, há que se ver. Primeiro, que pesquisa é essa? Segundo, quais os impactos a curto, médio e longo prazo sobre a marca? E terceiro, a forma como a marca está sendo exposta. E quarto, o número de pessoas que passaram a conhecer a marca a partir do coronavírus. Simone, você gostaria de dar o seu parecer? Eu vou fazer só um adendo. Concordo plenamente. E eu não acho, de fato, eu não acredito que a marca Butantan possa ter
uma queda, enfim, ou um descrédito por conta disso. Existe algo muito importante quando a gente fala, por exemplo, das vacinas e das inúmeras fake news que têm aparecido diante do assunto, que é o seguinte: há coisas, há temas, há assuntos que as pessoas podem ter, sim, a sua opinião, tá? Gosto dos poemas de Fernando Pessoa aos poemas de Cecília Meirelles. Aceito, é a sua opinião. Agora, o Instituto Butantan não é um órgão confiável. Vacina não é algo bom, tá? Meu Deus, sabe? Quem está dizendo isso? Né? Quem é esta pessoa? Então, de fato, a gente tem que analisar muito bem o que pode ser uma opinião e aquilo que, para ser expressado, só pode ser derrubado com uma outra engrenagem científica. Então, ora a gente está falando de opinião e ora a gente está falando de ciência. E eu entendo que discutir ciência no Brasil, quando se tem um líder de opinião, que é o chefe da nação, que traz, né, absolutos conflitos com relação à ciência, ele deixa, obviamente, parte da sociedade desestabilizada, mas não deixa toda a sociedade desestabilizada, não. Então, nós temos que olhar muito bem quem são esses públicos, o que está falando. Eu realmente estranho esse número de 72%, e vou na mesma linha da professora Ilana, vamos considerar que isso esteja certo, só para o nosso debate aqui. Mas eu estranho esse número tão alto, né, de pessoas não querendo tomar a vacina, mas entendo, sim, que existe um público. Se é esse número ou se é menor, enfim, existe sim aqueles que tendem a não se vacinar. Mas eu penso que para impactar, né, do que é a marca Butantan, para aqueles que efetivamente têm uma relação de conhecimento da marca Butantan, não é qualquer notícia desse fato que pode arranhar não a marca. Dá para trabalhar e para informar o que é de fato que o Butantan está fazendo. Sim. Isso é muito interessante. Bom, mais uma pergunta. Creio que respondemos, né, essa pergunta também do Henrique. Aí mais uma pergunta da Tatiana Martins, da nossa Tatiana Martins, né, a secretária do CONREP e a responsável, junto com a equipe, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, por essa programação, pela proposta dessa programação. Neste momento de grande polarização nas mídias sociais, qual é a melhor estratégia para uma organização conseguir se comunicar sem gerar conflitos, sem desagradar um polo ou outro? Acredito que a Ilana comentou sobre a impossibilidade da neutralidade e a Simone sobre a impossibilidade de se agradar a todos. Não sei se confundi a fala das duas. Mas essa pergunta é muito interessante. É possível uma organização conseguir se comunicar sem gerar conflitos nessa época de polarização nas mídias sociais? E aí? Lago, você está muito quietinho, é para falar também. Mas também com essas duas, né, Lago? Não é? Pessoas que estão assistindo. Com a Simone e com a Ilana, a gente fica até, né? O palco é de vocês três e das duas em primeiro lugar. Vamos deixar falar. Eu sou só uma moderadora. Essas duas aí estão dando aulas assim que eu estou amando. Não as conhecia, acredita? Não a conhecia, Ilana. Realmente, o seu rosto, né, tem que estar junto ali com a sua marca. Não, o que eu acho é assim, dá para comunicar sem causar conflito. Eu entendi. Ela quer dizer o seguinte: você quer se comunicar, você tem os seus públicos-alvos, mas não obrigatoriamente você tem que desagradar os demais, né? Agora, de novo, depende. Eu concordo muito com a professora Simone, e, de novo, minha cabeça vai direto para a eleição, porque, como eu trabalho no Senado, a pessoa diz assim: o senador tem que ter público, tem que ter voto de todos os lugares. É verdade, ele tem que ter voto. Quanto mais voto ele tiver, melhor. Senão ele nem se elege. Mas, obviamente, que a campanha dele é direcionada públicos, para regiões, né? É claro. E claro que ele pode ter um residual de votos em outras regiões, com outros públicos, ele vai ficar felicíssimo, né? Mas ninguém, mesmo quando você faz uma campanha política para presidente da República, ou para senador, para cargos majoritários, ou para governador ou para prefeito, você não espera trabalhar igualmente toda a cidade, ou igualmente todo o estado, ou igualmente todo o Brasil, né? Obviamente que você fatia os públicos.
né? E você busca a linguagem para cá. A gente fala que quando a gente começa uma campanha, a gente faz um material bruto muito grande que a gente dá o nome de diamante. E depois a gente vai fatiando esse diamante, né? Porque você não consegue pegar um candidato e parar ele toda semana 3 horas para gravar um diamante, né? Então você grava no começo da campanha um diamante grande e depois você vai fatiando essas mensagens. E claro que se coisas acontecem no meio do caminho e elas são importantes, elas vão ter que ser repercutidas, mas um diamante dá um trabalho grande para fazer, né? Agora, não tem o que fazer, assim, não dá para a gente pautar o nosso trabalho por medo de repercussões, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter. E aí eu vou falar de alguém que está na gestão, porque eu não estou na comunicação, eu não sou a diretora de comunicação do Senado Federal, eu sou a diretora-geral. Não dá para a gente ter medo de desagradar pessoas. A gente não pode fazer o ilegal, a gente não pode fazer o antiético, a gente não pode fazer o imoral, com toda a certeza. Agora, qualquer decisão agrada um grupo e desagrada outro. E organizações, e aí eu vou fazer aqui uma lembrança, certamente poucos de vocês conhecem, mas o Lago conhece, eu já fiz uma vez, ao professor já falecido Roberto Porto Simões, que tem um livro chamado Relações Públicas e a Micropolítica do Poder. Foi meu professor, foi meu orientador, primeira pessoa que me botou na profissão, na carreira, a quem eu devo muito. Né? Não existe organização que não tenha relações de poder, não existe lugar que não tenha relações de poder. Na minha casa eu tenho só 2 filhos e está cheio de relações de poder, né? Então, assim, quando você lida com poder, nem sempre você vai conseguir o consenso, né? E o que a gente vai fazer? Cavacos do ofício, é assim, né? E a gente tem que aprender a trabalhar em ambientes assim. Outro dia, Mayra, Simone, Lago, me perguntaram numa live, eu tenho uma ação muito grande nas questões de equidades. Me perguntaram assim, o que você faz se nem todo mundo gosta das suas decisões? Eu disse, eu não faço nada. Enquanto a cadeira for minha, enquanto eu que estiver sentada lá, eu vou tomar aquelas decisões que eu acho mais coerentes, mais adequadas, e depois de mim vão vir outros que podem tomar até decisões muito melhores, sob o ponto de vista dele. O que você faz quando algumas pessoas não gostam da decisão que a sua organização toma, ou da linha que a sua organização, ou do público, ou do segmento? Nada. Desde que não seja ilegal e imoral, e não engorde, eu não vou dizer, porque essa questão de engordar é muito particular de cada um, né? Nada, você aprende a conviver com isso, né? Tem um livro fantástico, Poder, Cultura e Ética nas Organizações do Sur, também muito, muito bom. Simone. É tudo isso que vocês colocaram mesmo, também concordo. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que toda ação, né, toda ação organizacional, no nosso caso, vou restringir as ações comunicacionais, mas a verdade não é só isso. Toda ação organizacional, ela tem impacto com os mais variados públicos. E mais do que isso, impactos absolutamente diferentes. Alguns vão estar preocupados com o produto que está chegando no mercado. Outros, os acionistas vão estar preocupados se aquilo vai gerar mais ou menos ações ou lucros para ele. Enfim, nem todo mundo tem a mesma percepção, o mesmo objetivo, a mesma vontade e o mesmo olhar para o mesmo produto que a gente coloca no mercado. Então, é elementar que nós vamos ter reações de toda ordem. Tá? Reações de pessoas que vão ficar absolutamente felizes e outros não tão felizes assim, porque é lógico que com toda a organização que a gente tem na sociedade, nós temos impactos e impactos absolutamente distintos. Tá? Então, a gente tem que olhar exatamente para isso. Quem está falando? Quem é o público que está sendo impactado? E o que eu tenho que fazer para dar resposta para este público específico diante de uma ação organizacional ou comunicacional? Muito interessante. E hoje a gente ainda tem uma outra área, porque a gente tem a questão das marcas pessoais, né? Sim. Porque a gente está falando de marcas institucionais, de organizações, mas me apropriando aí da pergunta da Tatiana, né? Ficar neutra hoje numa marca pessoal é muito difícil. Eu, por exemplo, estou abrindo o meu Instagram agora, num desespero, porque eu adoro um debate
com ética, com coerência, com equilíbrio, com educação, lógico, pessoal na vida offline, mas na vida online eu não tenho muita paciência. E hoje a gente vê sobre a questão da teoria do cancelamento, né? Que a USP tem falado muito sobre isso. Isso. Então, é uma questão muito complicada, tanto para marcas institucionais como para marcas pessoais, né? Que a teoria do cancelamento é uma quase gratuita, né, vontade de limar alguém ou alguma instituição e tirá-la, né, e desestabilizá-la nas redes sociais. É muito complicado isso, né? É um mundo novo, principalmente para nós, porque eu acredito que nenhum de nós 4 aqui é da geração, né, das redes sociais. Estamos todos da outra geração, né? Porque quando eu fazia faculdade surgiu o primeiro PC, né? O primeiro computador. A minha monografia ainda foi datilografada em IBM eletrônica, porque era mais bonito do que a impressora matricial, né? Não saía uma boa projeção. Então, o negócio para a gente é difícil, não é fácil não, né? Enfrentar esse mundo das redes sociais. Gente, eu ficaria aqui até amanhã, mas a gente sabe que as lives, elas têm um tempo, né? E hoje, principalmente no mundo das redes sociais, no mundo da internet, também tem um tempo que as pessoas conseguem, né, ficar ligadas, né, num determinado assunto. Receber vocês foi, assim, um prazer imenso, foi uma aula, um aprendizado, eu estou muito feliz, eu não conhecia nem a Ilana, nem a Simone, eu não posso dizer a mesma coisa do Lago, porque nós nos conhecemos há muito tempo, né, Lago? Faz muito tempo, fui presidente aqui da BRB há muito tempo. Isso aí. Quando eu era professora, o Lago esteve aqui em Mato Grosso do Sul para a gente iniciar um trabalho. E não vou falar quantos anos não, tá, gente? Que vocês vão ver que eu também sou bem antiga. Também demorei que eu sou bem antiga, não. Nós não somos tão antigos assim, né? Eles que são novos demais, né, gente? Também. Mas é isso, nós chegamos ao final da nossa live. Mas, Mayra, a gente pode... Fala. Pode falar. Hein? Não, eu queria saber se a gente tem um tempinho para fazer uma provocação com a Ilana e com a Simone. Pode ser? Sim, eu vou dar um tempo para cada um de vocês fazer esse texto. Fazer uma provocação. Então, a palavra é sua, Lago. Tá. Nosso presidente do Conrep 6. A gente está falando da questão, dessa questão da acomodação nas decisões, como a Tati colocou aí. E eu queria fazer uma pergunta para a Ilana, bem objetiva, e para a Simone. De um fato que aconteceu nessa questão de gestão de crise comigo, no final da minha saída do governo. Quando eu conversei com o atual ministro do Meio Ambiente, ele disse assim para mim, Lago, eu vou acabar com a comunicação do IBAMA e do Ministério. Aí disse assim, pô, ministro, não faça isso, vai ser um tiro no pé. E aí eu observei que, de fato, ele tinha um poder da caneta para fazer o que ele queria, como tem hoje. Mas a gente está vendo as críticas em cima da comunicação do Ministério do Meio Ambiente e do próprio governo. E que isso gerou uma crise no próprio governo, tem gerado uma crise, continua em crise, e quem está apagando o incêndio é o vice-presidente da República. Quer dizer, como é que o profissional que está lá dentro, quer dizer, eu quando vi que não ia poder ter, não tinha o poder de mudar o processo, eu preferi tirar o corpo fora. Aí não foi ficar em cima do muro, eu tomei a decisão, eu tirei o corpo fora, e acho que não me arrependi, que eu acho que eu estaria hoje queimado com os colegas da imprensa se eu tivesse lá no IBAMA ou no Ministério. Qual é a atitude que o profissional que está lá hoje deve tomar quando você encontra essa situação? Quer dizer, você sabe que você não tem o poder da caneta, mas você é obrigado a fazer aquilo que o cara determina que você faça. E a gente está vendo a crise de comunicação ambiental, aí vamos botar bem claramente aí, que nós estamos num país e quem está apagando o incêndio é o vice-presidente. Como é que a gente pode atuar nessa linha? Ilana, que conhece bem o governo, minha colega, eu estou te perguntando isso porque muita coisa que eu aprendi, Ilana, também aprendi com o nosso saudoso Roberto Possimanz. A micropolítica dele é fantástica, me deu muita base também na minha vida profissional. E para a professora Simone, que está aí, continua ensinando muitos colegas. Como é que fica a cabeça do jovem que chega num ambiente como esse, encontra essa situação, e o que fazer numa situação dessa? Bom, Lago, eu acho que o que eu posso falar sobre isso, não sei se tem a ver com comunicação ou tem a ver com valores. O meu pai, eu sou judia, e meu pai sempre conta uma história que tem num livro chamado Violinista no Telhado, que é um pai judeu, ortodoxo, russo, que tem 3 filhas.
A primeira quer casar com um judeu não ortodoxo. O pai não gosta, sente muito. Aquilo violenta, mas ele, pelo amor à filha, ele aceita. A segunda quer casar com um não judeu. Aquilo é um horror. O pai é religioso, é quase rabino, estuda a Bíblia todos os dias, mas pelo amor à filha, ele aceita. A terceira, naquela época, decide casar com um comunista. E o pai olha para ela e diz: se eu me dobrar mais, eu me quebro. Eu acho que na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, antes de tudo, tem os nossos princípios. E esses princípios são o que regem a possibilidade da gente manter a cabeça em pé e bem deitada no travesseiro à noite. Você sabe, eu sou diretora-geral, vou fazer 6 anos, eu trabalhei com 3 presidentes e eu sempre digo, eu tive uma enorme sorte, porque a política pode ter sido criminalizada, sob o meu ponto de vista, de forma errônea, mas a mim, os meus 3 chefes nunca faltaram. Sempre que eu precisei deles, eles estiveram comigo. E eles garantiram que eu nunca tivesse que chegar no meu limite. Né? E isso eu não acho que é para o profissional de comunicação, isso eu acho que é para todos nós. Né? Antes de tudo, nós temos valores. E esses valores são inegociáveis. É isso aí. Eu penso da mesma forma. Em sala de aula, normalmente, o que eu digo para os alunos entenda muito bem o ambiente onde você está. E entenda muito bem exatamente esse limite. Tá? Até onde você vai e até onde os valores da organização não estão totalmente diversos dos seus valores, daquilo que você acredita. E eu digo sempre também para os alunos o seguinte: privilegiado é aquele profissional que consegue atuar na organização e que pode, sim, exercer também os seus valores pactuados com os valores organizacionais. E quanto mais eles se distanciarem, também é o momento de você se distanciar da organização. Porque nós somos, sim, a voz de defesa organizacional. Somos. Somos nós que estamos à frente, somos nós que estamos representando a instituição. E é muito difícil, porque vira quase um teatro a gente ter que defender alguma coisa que a gente, de fato, não acredita. E que esteja muito diferente dos valores que a gente prega. E eu também penso que, beira ou não conseguir, exatamente. Então, qual é esse limite que você pode exatamente suportar até que a organização chegue em valores tão diferentes, em atitudes, em pensamentos, tão diversos daquilo que você tem como pessoa. Né? E aí, obviamente, é melhor você se distanciar, é melhor sair mesmo, tá? E procurar uma outra organização que esteja adequada a você. É isso aí. Perfeito. Eu não consigo. É apaixonante você conseguir defender, conseguir dar visibilidade a um negócio que você ama e acredita. Claro. Né? Outros profissionais de outras áreas pode ser que consigam, porque eles não têm uma relação tão direta com essa questão da reputação organizacional. Mas a gente trabalha com isso, né? Como que a gente vai trabalhar? O que a Ilana falou é uma questão de valores, né? Eu não vejo a possibilidade, é bem difícil mesmo. Gente, está maravilhoso isso, a sua provocação foi ótima, viu, Lago? E nós chegamos, infelizmente, ao final da nossa live, e para encerrar, nós queremos fazer um agradecimento especial aos nossos convidados. Ilana Trombica, eu espero que eu tenha falado seu nome corretamente. Que origem que é, Ilana? Que origem que é? É difícil mesmo, é polonês. É polonês, eu imaginei. Da minha mãe, Jasnogorsk. Eu imaginei. Esse está mais difícil, ainda bem que foi o Trombica, né? Simone Tuso. Italiana, né? O certo seria igual pizza, né? Tuzzo. Mas ninguém fala, viu? É Tuzzo mesmo. Eu sou Franceschi, mas todo mundo fala Franceschi, tá bom? Com certeza. Tuzzo. Se eu soubesse, tinha falar dessa maneira. Ao presidente Antônio Carlos Lago e a nossa audiência dessa noite. Agradecemos também à Comissão de Comunicação do Conrep 6, que organizou o evento, a secretária-geral Tatiana Martins, e aos colegas, agora outro desafio, Adriano Vambier, tá certo? E Elise Giacomini, essa eu sei, essa é italiana, Giacomini. Lembramos que para 2021,
o Conrep 6 virá com mais novidades e lives enriquecedoras para os profissionais de relações públicas, alunos e todos os que simpatizam e querem aprender mais sobre a área. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube do Conrep 6, gente. Por favor, participem, inscrevam-se, acessem o sininho, tá bom? Pode falar, Lara. Mayra, antes de você encerrar aí, quebrando o seu fechamento, à vontade, eu queria lembrar à vontade. Que hoje, de fato, nós comemoramos o Dia Nacional de Relações Públicas, mas eu quero lembrar que só no Brasil, porque no Brasil, por exemplo, no Uruguai, é dia 19 de setembro o Dia Nacional de RP. Na República Dominicana é no dia 15 de maio. Na Argentina é 6 de setembro. No Panamá é 28 de outubro. E na América Latina, todo mundo comemora um dia diferente. Por isso que tem o Dia Interamericano, que foi uma coisa que foi trabalhada pelos gurus antigos, dentre eles o nosso saudoso Roberto Ponce Simões. Então, som de parabéns. Eu acho que eu também queria agradecer aqui a presença, mais uma vez, da Ilana, como minha colega de academia, como minha coordenadora do curso, a Simone, que sempre colaborou com a gente, e você, que está sempre junto da gente aí. Tá? Obrigado pelo apoio sempre. Pode continuar, Mayra. Eu que agradeço. Não, eu faço questão dessa quebra de protocolo, porque acho que isso que enriquece, né? É o meu jeito também, até de fazer cerimonial quando eu faço, que eu não trabalho só com isso, é um pouco diferenciado. Não quebro, lógico, né? A ordem de precedência, os protocolos que não são possíveis de serem quebrados, mas a gente dá um jeitinho de fazer de uma forma diferente. Olha, o pessoal, muitas pessoas já perguntaram para mim se essa live vai ficar gravada. Adriano, por favor, nos responda, ou pessoalmente, ou pelo menos pelo chat aqui interno. A live vai estar gravada? E aí? Enquanto o Adriano nos responde aí, que ele está nos ouvindo, que sem o Adriano a gente não consegue, né? Ter toda essa tecnologia e essa organização aí, porque a parte da tecnologia, eu sou uma negação, não sei vocês, né? Então, eu sou boa aí na parte de relações públicas, mas na parte de tecnologia é um desastre. Mas tudo bem. E faz parte, né, da nossa... E tem certificado, viu, Mayra? Põe aí, viu, Falei. No começo eu falei do Dia Nacional das Relações Públicas, mas não tinha falado do Interamericano. Achei fantástica a sua observação, porque eu não sabia que o Dia Nacional era diferente em cada país. E o certificado, eu falei que o pessoal precisa se inscrever. Já que vocês falaram do dia, tem uma explicação para isso. O dia 2 de dezembro é o dia do nascimento do Eduardo Pinheiro Lobo, e ele foi responsável pela direção do primeiro Departamento de Relações Públicas do Brasil, criado em 1914. Então, a gente comemora em 2 de dezembro, em alusão ao dia do aniversário daquele que é considerado, então, aí o primeiro Departamento de RP cuidado pelo Eduardo Pinheiro Lobo. Então, esse Eduardo Pinheiro Lobo é que dá o dia ao Brasil. Por isso que é diferente em cada país. Aí outra informação. Alagoano, né? É um alagoano ele. É isso aí. É cultura atrás de cultura. Olha, o Adriano está respondendo que a gente vai ter, sim, a live gravada, então fiquem tranquilos, vai estar disponível, né, no YouTube, né, no canal do Conrep. E eu não sei se também no Face, nas redes sociais, acho que o Instagram não tem como colocar, ou tem, né? Enfim, vai estar lá nas redes do Conrep, procurem, por favor, ele vai passar também de novo no chat no final. E, pessoal, os contatos também, tá? De redes sociais, de site, da Ilana, da Simone, eu não sei se estão do Lago também, e o meu humilde contato do Instagram, que está começando a ser profissional agora, também está lá, tá, gente? Lembrem de mim, me sigam, por favor, tá? Eu estou aqui me sentindo, assim, uma pontinha da areia diante dessas feras, mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Foi um aprendizado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter moderado essa live. Muito obrigada pela presença de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Um beijo. Até. Tchau, gente. Tchau, querida. Agora vamos esperar o Adriano cortar. Enquanto isso, nós estamos aqui, viu?